Olá, meu irmão, minha irmã. Bom é o Senhor para aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam, diz o profeta Jeremias nas suas Lamentações, no capítulo 3, verso 25. Eu creio que o Senhor realmente é bom. E antes de nós compartilharmos a palavra do Senhor, quero orar com você para que Ele mesmo nos abençoe, derrame sobre nós aquela graça maravilhosa, para que haja entendimento, haja discernimento, haja quebrantamento, haja um aproveitamento dessa palavra, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos pela experiência que temos em Cristo Jesus, de termos conhecido ao Senhor, do véu ter se rasgado e nós temos acesso ao trono da graça, ao trono da misericórdia, ao trono da bondade, ao trono do consolo, ó Deus. E nessa hora nós viemos até o Senhor para pedir que o Senhor libere, Senhor, do alto do teu trono, uma porção dobrada desse espírito de entendimento da tua palavra, para que essa palavra alcance o nosso coração, para que a nossa vida seja alcançada, impactada pela presença do teu Espírito Santo. Ó Deus, derrama sobre nós algo novo, um vinho novo, ó Deus. E nós queremos absorver o máximo desse conhecimento, desse ensinamento, para que a nossa vida seja pautada na Tua Palavra, na experiência com Teu Espírito, Deus, na voz que nos leva pelo caminho que é Jesus Cristo. Que cada pessoa que está do outro lado dessa tela, Deus, a sua casa, a sua família, os seus negócios, ó Pai, todos sejam abençoados na ministração dessa palavra. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Quero ler apenas os versículos 12 e 13 do Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Diz assim a palavra de Deus: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Vou ler mais uma vez para vocês. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia! Bom, gente, o nosso assunto não é o fim do mundo, embora os versos que lemos estejam num contexto escatológico e esse tema esteja em alta ultimamente. Mas há verdades que são objetivas e verdades que são subjetivas, ou verdades que estão explícitas no texto e outras que estão implícitas. E eu quero abordar aquilo que entendo serem verdades subjetivas ou implícitas nessa exortação de Jesus, verdades que são igualmente atemporais, que não tem a ver com uma época específica, mas que, observadas em qualquer época, trazem benefícios inimagináveis para quem as abraça. Eu espero e quero crer que você que está assistindo essa reflexão não tenha dúvidas sobre a sua salvação em Cristo Jesus. Convicção sobre a vida eterna é condição sine qua non, ou seja, essencial para uma vida melhor aproveitada nessa terra. Entenda isso. Uma vida abençoada nessa terra começa quando a pessoa é salva por Jesus Cristo. Esse é o ponto de partida. Não se trata de ter uma vida santa para ser salvo,
mas de uma vida salva para ser santa. Então, quando alguém diz que é salvo por Jesus Cristo, não se trata de presunção, não se trata de ufanismo, trata-se de convicção, de uma certeza que leva a pessoa a ter uma outra perspectiva de vida e da vida. Isso é extremamente importante para quem quer vencer nesta vida. Nós podemos ser, vez por outra, levianos, temos até uma vida de fé meio oscilante, mas duvidar da obra salvadora, redentora de Jesus na cruz do Calvário não é uma opção para quem acredita e confia em Deus. Em termos de salvação, em termos de vida eterna, não se trata de nós, mas sim de Jesus Cristo. Portanto, não quero tratar aqui de salvação para a vida eterna, mas da perseverança que nos mantém no caminho da salvação. De que salvação? Da salvação de nós mesmos. Penso que nesse momento da história, uma vez que a nossa salvação eterna está assegurada pelo sacrifício de Jesus, o que precisamos mesmo é sermos salvos de nós mesmos, das nossas atitudes impensadas, das nossas reações desesperadas, das respostas que são frutos dos nossos sentimentos, que com certeza estão muito confusos, mais do que na maioria das vezes, em função das mudanças radicais da vida nos últimos meses. Então, do que é que Jesus precisa e quer nos salvar nesse exato momento da história? Eu não tenho intenção e nem condições de esgotar o assunto. Por isso eu quero apenas citar algumas dessas coisas que eu acredito estejam mais presentes no nosso dia a dia. Então, a primeira coisa que eu quero apresentar para você, pensar comigo, do que Jesus quer nos salvar nesse momento da história. Primeira coisa, Jesus quer nos salvar da culpa causada pela desistência. Vocês sabem que nesse momento a pandemia virou desculpa para tudo. E se tem uma inclinação que se acentuou ainda mais nas pessoas, foi essa coisa da desistência, de desistir, a fuga de qualquer coisa que esteja causando um certo incômodo, uma certa inconveniência, um certo constrangimento, um certo embaraço. Só que, ao mesmo tempo que isso possa ser entendido como um livramento, a pessoa fala, preciso me livrar disso, vou me livrar, vou tomar essa atitude. Essa coisa tem desdobramentos e leva a um problema às vezes maior do que aquele que tínhamos antes. É claro que nem todo mundo sente culpa por deixar algo ou alguém para trás. Mas quem tem consciência, e aqui eu quero ressaltar você, meu querido, minha querida, que se diz filho de Deus, filha de Deus, que tem o Espírito Santo na sua vida, e a gente às vezes sente culpa, sente-se responsável por algo não ter dado certo, por não ter nos empenhado mais naquilo, por não ter dado mais de nós mesmos em algo que terminou de forma desastrosa, por ter desprezado alguém que agora faz muita falta, por ter desistido de um curso, de um emprego,
ou de uma oportunidade quando ainda era jovem e que agora lhe renderia um salário ou uma colocação muito melhor, por ter desistido de um investimento que era um sonho, só porque as coisas ficaram muito difíceis nessa pandemia. Gente do céu, culpa é coisa séria. Faz um estrago na vida da gente que só Jesus dá causa. E Jesus vem e diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Que afirmação bombástica Jesus diz aqui, faz aqui. Em outras palavras, quem leva as coisas até o fim não tem que lidar com a culpa que a desistência no meio do caminho causa. Porque a culpa, ela causa medo da rejeição das pessoas, medo do castigo de Deus, causa ansiedade na gente, causa esgotamento emocional, causa doenças, causa depressão. Isso não precisa, não vai acontecer com você. Jesus disse o que disse e fez o que fez para nos ajudar a superar essas coisas ou nem mesmo ter que passar por elas. Por isso, mesmo que a maldade aumente, mesmo que as dificuldades aumentem, que a insensibilidade aumente, que a impunidade aumente, que a inadimplência aumente, que as pandemias aumentem, que as guerras aumentem e que tudo que é negativo aumente, você não pode desistir. Você tem que continuar perseverando. Por quê, pastor? Para não ter ou para não ser consumido pela culpa de ter desistido daquilo que poderia ter sido o seu grande triunfo. Hebreus, capítulo 12, versos 4 e 5, diz para a gente não se esquecer da palavra de ânimo que, como filhos, recebemos de Deus, porque a gente ainda nem sequer derramou sangue na nossa luta contra o pecado. Em outras palavras, se for preciso dar o sangue por essa luta, seja ela qual for, dê o sangue, porque essa perseverança, essa sua perseverança vai lhe salvar de ser consumido pela culpa de ter desistido. Desistir muitas vezes traz consequências emocionais desastrosas, consequências essas que marcam demais a vida de qualquer um, principalmente de quem conhece a Deus. Culpa é algo difícil de superar, difícil de lidar. É claro que Deus tem provisão para isso, tem perdão para isso, mas a questão não é Deus, somos nós. Ter que conviver com estigma não é fácil. Jesus, ao nos exortar à perseverança, sabia que esse era o caminho mais leve, o caminho para uma vida mais tranquila, de liberdade, uma vida abençoada. Se você ainda não desistiu, não desista, persevere. Persevere no seu casamento, persevere no seu comércio, no seu trabalho, persevere nos seus estudos, persevere nos seus relacionamentos, persevere na sua vida espiritual. Lembrando que perseverar vai muito além de insistir. Perseverar é dar tudo de si para que aquilo dê certo. É assim que se evita o peso da culpa. Mas se você já desistiu,
e se sente culpado, se sente culpada, está passando por aquela sensação do, pô, agora já foi, mas eu não consigo ter paz. O que você tem que fazer? Vá para Jesus, porque Ele tem consolo, Ele tem direção, Ele tem restauração. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. É o que nos diz o Salmo 126, verso 6. Em outras palavras, quem vai até Jesus chorando, voltará cantando e sorrindo, porque não receberá dele condenação, e sim perdão, consolo e restauração. Não há da parte de Deus condenação para quem busca perdão e restauração. Do que mais Jesus precisa e quer nos salvar nesse exato momento da história? Segunda coisa, Ele quer nos salvar de sucumbirmos ao fracasso. Nós consideramos fracasso tudo aquilo que nos faz dar um passo ou mais passos para trás. Fracasso é não atingir expectativas, tanto pessoais como de terceiros. Ninguém gosta de decepcionar. A gente quer mesmo é impressionar. Há quem passe a vida tentando bater seus próprios recordes, mas fracasso decepciona. Nós nos sentimos humilhados quando temos que baixar o padrão, seja ele qual for, financeiro, físico, profissional, relacional, social ou até mesmo espiritual. Jesus não quer que fracassemos, pelo contrário, Ele deu a sua vida, Ele deu a vida dele para que fôssemos mais do que vencedores. Nesse momento da história, nós somos chamados a nos levantarmos, a darmos a volta por cima, a não permanecermos reféns dos fracassos, quaisquer que sejam eles. No início dessa reflexão, eu disse que eu não queria abordar o assunto com um viés escatológico, mas para quem sucumbe ao fracasso, é o fim. Não é preciso ser o fim do mundo para alguém chegar ao fim. É só se entregar ao fracasso, é só se prostrar diante de uma situação que não se tem controle. E aí o fim já chegou. Tanto faz se o mundo vai entrar em colapso ou não, porque a pessoa já entrou e o fim dela é iminente. O que é que pode mudar isso? Aquilo que exalamos na vida, aquilo que praticamos na vida, aquilo que passamos para os outros, está diretamente ligado ao que temos dentro da nossa alma. Não pense você que engana os outros facilmente. Fracasso tem muito a ver com aquilo que pensamos ser a expectativa dos outros ao nosso respeito. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não tem expectativas ao teu respeito. Ele sabe exatamente quem você é. Ele sabe exatamente do que você é capaz. Ele sabe exatamente o que esperar de você. Portanto, a Deus você não vai surpreender. Quanto às pessoas, você também não deve tanta coisa assim para elas, até porque elas não são melhores do que você. As coisas materiais que as pessoas conquistam aqui e que nós reputamos como sucesso, vão todas serem deixadas aqui. Daqui nada se leva, é o que diz o ditado. Sucesso nesse mundo tem prazo de validade. Interessante que tem gente que fez sucesso só depois que morreu, por exemplo.
É o caso de Johann Sebastian Bach, um músico que no seu tempo não foi reconhecido e hoje é considerado um gênio. Tem também gente que faz um sucesso tremendo diante dos homens, mas uma geração depois que morreu, ninguém nem sabe quem foi. E onde que eu quero chegar com essa conversa? Que você não é um fracassado, apesar de ter se deparado com alguns fracassos na vida. O que você, meu querido irmão, minha querida irmã, recebeu no seu coração faz de você uma pessoa de sucesso, eternidade afora. Quem tem Jesus jamais será um fracassado, jamais será uma fracassada. Pode ser que muita coisa na vida não dê certo, pode ser que muita coisa na vida não saia do jeito esperado, pode ser até que certas coisas deponham contra a sua fé em Jesus Cristo, aos olhos dos homens. Mas a eternidade vai revelar uma outra história, uma história de sucesso eterno ao lado do autor e consumador da nossa fé. Persevere, mantenha viva a chama da fé no seu coração, mantenha o fogo do Espírito aceso na sua vida, levante tantas vezes quanto for necessário, mas nunca fique prostrado, nunca fique prostrada diante do fracasso, porque você é mais do que vencedor, mais do que vencedora em Cristo Jesus. Do que mais Jesus precisa e quer nos salvar nesse momento da história? Terceira e última coisa, Ele quer nos salvar da incredulidade. Antes de nos exortar à perseverança, aqui no texto de Mateus, Jesus nos dá o motivo dessa exortação. Ele fala assim: porque o amor de muitos esfriará. E por que é que o amor de muitos esfria num cenário como esse que estamos vivendo? Porque nós deixamos de acreditar na palavra de Deus, deixamos de acreditar no sacrifício de Jesus na cruz por nós, deixamos de acreditar no poder do Espírito Santo. Basta um acontecimento e nós ficamos desequilibrados, nos sentimos desestabilizados, a gente deixa de confiar em Deus, a nossa mente viaja. Essa semana eu tive uma experiência que eu quero contar para vocês, para ilustrar isso que eu estou falando aqui. Nós tínhamos uma hora marcada na Receita Federal para resolver uma documentação da aposentadoria da minha esposa. Essa hora foi marcada 2 meses atrás. Tivemos que esperar 2 meses por esse dia. Aí chegou o dia, um grande dia. Tínhamos também ao mesmo tempo uma consulta médica, portanto desmarcamos a consulta médica para podermos ir na Receita. E para variar, a gente saiu da casa meio que em cima da hora, era 8:50 e nós tínhamos que estar lá às 9h. Aí no caminho, a minha mente foi me pregando peças. Eu vi um carro da polícia e já fui logo pensando, imaginando, se esses caras nos param agora, vai tudo pro saco. Vamos perder a hora na Receita e depois só Deus sabe quando vamos ter outra chance. Cheguei até a pensar o seguinte: se eles me derem sinal para eu parar, eu vou fingir que não vi e vou continuar. E fui resmungando e a minha mente foi viajando na maionese. Chegamos na Receita. Ô glória! Você vai pensar, maravilha, deu tudo certo. Não deu. Estava tudo fechado. Eles não estavam atendendo nem as consultas marcadas. Pensa num cara bravo. E por que é que eu estou contando isso para vocês?
Porque antes disso, em casa, já alguns dias já vinham sinalizando isso, mas naquela manhã, especificamente falando, uma voz dentro de mim estava me dizendo que não precisava ter pressa, que não precisava nem ir, que não era hora de mexer com essa papelada, que era para esperar o momento certo. Mas eu não ouvi ou não dei ouvidos a essa voz que falava comigo. Eu até ouvi, mas não dei importância aos constantes avisos. Em outras palavras, gente, não confiei. Agi como um incrédulo que quer resolver as coisas sozinho e rápido. Resultado: frustração, raiva, consulta médica perdida. Gente, Jesus quer nos salvar da incredulidade, até de coisas simples como essa que eu contei para você, que alguns podem achar que é simples coincidência. Mas a verdade é que nós somos incrédulos. Não confiamos inteiramente na palavra de Deus, não confiamos na obra de Jesus na cruz e não confiamos na voz do Espírito Santo que nos adverte, que nos admoesta, que nos consola, que nos dirige. Quantas coisas poderiam ser evitadas? Quantos males poderiam ser evitados? Quantos constrangimentos poderiam ser evitados se nós fôssemos mais crédulos, mais crentes em Jesus Cristo? Quanto tempo e sofrimento seriam poupados se nós confiássemos em Deus 100%? Nesses tempos difíceis, completamente diferente do que estávamos acostumados e planejado, Jesus quer nos salvar. E dentre tantas coisas que já nos salvou, Ele quer nos salvar da culpa de desistirmos antes da hora de coisas e pessoas que são extremamente importantes para nós, na nossa vida. Ele quer nos salvar de ficarmos prostrados no fracasso. E Ele quer nos salvar da incredulidade. Por quê? Porque o fim para nós, povo de Deus, não é o fim do mundo. O fim para nós é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, conforme Paulo nos diz em Romanos 14. Persevere, vá até o fim. Isso é também salvação. Que Deus te abençoe e até a próxima, se assim Ele quiser.